Matheus Heller conosco. Matheus, boa noite. Boa noite, Tudo Neto. jóia? Tudo bem. Prazer em recebê-lo novamente aqui no programa Piracicaba Agora. Prazer é meu, Neto, sem dúvida. A gente tem que apresentar ao público, né? Claro, o Matheus, há 2 anos atrás, é isso? 3 anos atrás, sim. No Piracicaba Agora também, respondendo as perguntas sobre a aposentadoria, né? Foi um período muito interessante aí, então é claro que a gente agradece, né, novamente conosco aqui para dar aí o atendimento à população de Piracicaba. É uma honra, Neto, sem dúvida, porque poder esclarecer aos aposentados, às aposentadas, aos pensionistas do INSS, assim como também a todos os trabalhadores sobre seus benefícios previdenciários, é um dom, eu diria, que Deus me deu e que eu faço com muito amor e muito carinho. É um grande prazer poder recomeçar aqui no programa Piracicaba Agora. Vamos falar um pouquinho da Concede, Matheus. Ela tem escritório aqui em Piracicaba, né? Sim, correto. A Concede tem escritório na cidade de Piracicaba, na rua Governador Pedro de Toledo, número 632. Então, muita atenção, porque antes eu fazia um atendimento na rua Benjamin Constant e já faz mais de um ano que eu não tenho nenhum escritório na rua Benjamin Constant. Então, Neto, o meu escritório fica na rua Governador, número 632, bem no centro de Piracicaba, na rua Governador. Perfeito. Bom, você vai poder participar conosco, o telefone é 2534-1234, o Matheus está aqui para tirar suas dúvidas sobre aposentadoria. Tem dúvidas sobre aposentadoria? Pode ligar no 2534-1234, já tem perguntas, né? A Maria já está trazendo para nós. Bom, vamos conversar um pouquinho, né, sobre a situação atual aí do nosso país, a questão principalmente da greve no INSS. Isso está prejudicando, Matheus, ou não? Sim. Neto, a greve do INSS eu até entendo inclusive como sendo legítima, porque é direito de todo trabalhador, seja ele funcionário da iniciativa privada ou seja ele um servidor público, é direito dele poder ter direito a um plano de carreira, direito a uma aposentadoria digna. Então, os benefícios os quais os servidores do INSS estão solicitando é um benefício que deve sim ser concedido a eles. Mas o que nós não podemos jamais deixar de levar em consideração é que a população não pode em nenhum momento ser prejudicada em decorrência da greve do INSS. E Neto, muitas pessoas têm sim sido comprometidas com os seus direitos previdenciários em decorrência da greve do INSS. Muitas pessoas que têm direito a se aposentar não estão se aposentando, porque o INSS já está em greve em Piracicaba há mais de 2 meses. Estou aqui com Concede Assessoria Previdenciária, Rua Governador Pedro de Toledo, né, 632, no centro de Piracicaba, com o Matheus Heller, Concede, no programa Piracicaba Agora. Muitas perguntas chegando aqui, Matheus. Tem o Miguel da Pauliceia e tem a Lúcia da Pauliceia também. Bom, pergunta primeiro do Miguel. Olha, ele recebe o 13º, mas ainda não caiu. Quer saber por que não recebeu? Ouviu falar que a Dilma iria fazer em 3 parcelas. Quer saber o que está acontecendo? Sim. Neto, boa noite, Miguel. A questão do 13º realmente é uma questão que passou por uma celeuma, por algumas discussões. A Dilma já tinha decidido que ia fazer a divisão do 13º em 3 parcelas, mas acabou voltando atrás e esse pagamento então será feito em setembro e em outubro. Então as pessoas receberão sim o 13º agora em setembro e em outubro. Então a presidente decidiu por fazer o pagamento. Então, mas houve um momento que ela não ia pagar, não, isso? Não. Daí voltou atrás? Voltou atrás, sem dúvida. Não pode o aposentado ou aposentada que já não ganham salários tão altos, nós estamos falando com vários aposentados que ganham 1 salário mínimo, que ganham 2 salários mínimos, Neto, serem comprometidos com os seus 13º. Então, a presidente voltou atrás, o reajuste fiscal deve ser feito, mas não às custas do aposentado, não às custas da pensionista do INSS, que não tem salários tão altos quanto muitos empresários e muitas pessoas têm. Então, se tem que ter reajuste fiscal, que se faça em cima de quem mais tem dinheiro e não em cima dos aposentados e das pensionistas do INSS. Hoje um aposentado, né, a gente tentando assim imaginar a vida do aposentado, né, é um momento que ele pensa em descansar, é um momento que ele vai, puxa, agora eu preciso descansar, porque o corpo já pede isso, né, Matheus, o corpo já está pedindo isso, porém, aí vem a questão dos remédios, vem o aluguel,
né? E tudo isso dentro da aposentadoria, isso consome muito esse valor, né? Então, se pensar que vai ser adiado ou atrasar algum desconto, isso já, claro que amedronta os aposentados, né? Sem dúvida. E compromete muito, porque nós falamos de um trabalhador que dedicou 40, 50, 60 anos da sua vida e que precisa da sua aposentadoria. Hoje, em média, Neto, o aposentado, a pensionista, gasta com medicamentos cerca de R$400. Olha só. Então, se nós falamos de um aposentado que ganha um salário mínimo, mais da metade vai em medicação. Então, esse aposentado, essa pensionista, não pode deixar de receber um centavo e no tempo correto. Voltando ao assunto da greve, as pessoas que nos procuram não estão sendo prejudicadas pela greve do INSS. Ah, não está sendo prejudicado? Não está. Uhum. A greve não é nacional. Algumas agências, algumas cidades aderiram à greve. E Piracicaba aderiu à greve. Mas existem algumas cidades da região que não aderiram à greve e nós, beneficiando essas pessoas que nos procuram e tendo como consciência que essas pessoas não podem deixar de receber o seu benefício e que quanto antes elas se aposentarem, melhor será, o que nós fazemos? A pessoa nos procura e na mesma semana ou em 10, 15 dias, essa pessoa já está aposentada. Por quê? Nós procuramos alguma agência da região que esteja funcionando. Importante também, não basta ser uma agência que tenha vaga rápida, se nós sabemos que muitas vezes, Neto, a agência não vai dar um andamento tão rápido no processo. Por que não quer? Não, porque muitas vezes não tem tantos funcionários para dar andamento. Então, aliás, até a greve é sobre isso também. Eles querem mais funcionários também, né? É muito processo de aposentadoria e pouco funcionário. Então, quando nós vamos escolher uma agência para dar entrada, para que o processo possa sair o mais rápido possível, é importante verificar qual agência é e se esse processo vai ter um trâmite muito rápido. Perfeito. Estamos ao vivo aqui com o Matheus Heller, da Concede Assessoria Previdenciária. Você liga e faz a sua pergunta, 2534-1234. Muitas perguntas aqui. Vamos para a Lúcia, que eu falei agora há pouco, da Pauliceia. Tenho 68 anos. Quer saber quantos anos de contribuição precisa para se aposentar? Ela tem 14 anos de contribuição. Ela quer saber quanto tempo ainda falta para ela poder se aposentar, Matheus. Lúcia da Pauliceia, boa noite, inclusive é um grande prazer poder falar com o pessoal da Pauliceia, da Paulista. A dúvida da Lúcia, eu tenho certeza que é a dúvida de milhares de piracicabanos, de centenas de trabalhadores e trabalhadoras que já têm uma certa idade, têm 60 anos, têm 65 anos e ainda não são aposentados. A aposentadoria por idade, Neto, o homem necessita ter 65 anos e a mulher 60 anos de idade. E o tempo de serviço, qual que é esse tempo de serviço? Importante deixar muito claro que algumas pessoas acabam passando alguma informação errada, que todos os trabalhadores terão que ter 15 anos pagos, que sem 180 meses pagos não conseguem se aposentar. Na verdade, essa não é a verdade. Segundo a Lei 8.213, que é a lei que cuida dos benefícios do INSS, no seu artigo 142, ela prevê que nos casos de aposentadoria por idade, o tempo de contribuição, o tempo de serviço, ele varia de 5 a 15 anos. Cada caso é um caso. Essa senhora tem 68 anos. Se ela começou a pagar o INSS, Neto, antes de 91, ela jamais vai precisar de 15 anos. Olha só. Ela vai precisar de, no máximo, 11, 12 anos. Então, pode ser que ela já tenha direito a se aposentar e esteja ainda pagando o INSS. Por quê? Porque recebeu uma informação errada, uma informação que precisaria ter 15 anos. Então, em resumo, o tempo de serviço varia de 5 a 15 anos. Precisamos analisar a idade da pessoa, cada caso é um caso. Isso é muito importante, por vezes, né? O trabalhador ele não tem a informação, né? O que o Matheus falou é a real. Você não tem informação e aí você fica na suposição. E de repente você está perdendo o direito, você já poderia até receber mais e não sabe. Ou até se aposentar, que é o caso da nossa amiga aqui que ele explicou. Então, se você tem alguma dúvida, 2534-1234. Olha, tem mais perguntas aqui. Deixa eu tirar uma dúvida. A questão dos documentos. Por exemplo, se a pessoa trabalhou, Matheus, ela trabalhou durante um tempo, só que ela perdeu a carteira de trabalho. Ela falou, puxa, agora não vou me aposentar mais. Hoje eu sou dona de casa, eu perdi minha carteira, agora não... Dá para se aposentar? Você consegue, a equipe consegue aí resgatar de alguma forma? Ela consegue se aposentar? Consegue. Neto,
muitas vezes a pessoa perde os documentos, ou a empresa não devolve a documentação e depende do caso. Se a empresa é muito antiga, nós temos que procurar então um escritório que tenha esses documentos e aí então nós conseguimos fazer com que essa pessoa prove esse tempo junto ao INSS e consiga se aposentar. Agora, se a pessoa perdeu um documento que não faz muito tempo, e quando eu digo muito tempo, é a partir de 80. Então, de 1980, se a pessoa perder algum documento, a maioria dessas contribuições, ela vai estar no sistema do INSS. Nós aposentamos, Neto, há muitas pessoas, há há uns 2 anos atrás, pessoas que trabalharam na BOIS. Senhoras que tinham 70, 80 anos e que tinham trabalhado na BOIS quando tinham 20 anos. 12, 14 anos e pagaram somente 5 anos. Essas pessoas nunca mais pagaram e essas pessoas perderam o documento. Nós temos o contato da BOIS, é um exemplo. É um exemplo. Aliás, hoje, né, você está falando uma coisa, deixa eu lembrar, eu conversei com a administração, que hoje será o shopping ali, até a administração está recolhendo o material, documentos, né, para uma futura exposição. E aí está levantando muito desses trabalhadores, documentação desses trabalhadores. Então, o que o Matheus está falando é muito interessante. Você que trabalhou na BOIS, de repente, puxa, eu já perdi os documentos, não me lembro mais. Mas está sendo levantado isso, né, Matheus? Sim, sem dúvida. E as pessoas que trabalharam na BOIS, não importa se tinham 12 ou 14 anos, que naquela época podia, e hoje já tem 80 e poucos anos, e trabalharam pelo menos, Neto, 5 anos, elas podem se aposentar. E importante, Neto, muitas dessas pessoas recebem pensão. Essa é uma dúvida que a gente sempre esclarece. Vai perder a pensão? Será que perde a pensão? Não perde a pensão. A pensão que a senhora recebe é porque o esposo pagou o tempo para se aposentar uma vida toda. Então a senhora tem direito à pensão. E a aposentadoria que a senhora vai passar a receber é porque a senhora pagou o INSS por 5, 6, 7 anos. Concede assessoria previdenciária com o Matheus Heller. Vou lembrar o endereço, né? Na Governador, viu? Na Governador, Pedro de Toledo, número 632. Toda a equipe ali do Matheus para atender o senhor e a senhora. O telefone está na tela. Quer anotar o telefone para você ligar amanhã também? 3422-0018. Se você não está conseguindo falar agora, o telefone não para de tocar. Anota o telefone, amanhã você liga para a equipe do Matheus, agenda uma visita, né? E vai ser levantado toda a possibilidade que você tem de se aposentar. Neuza que falou comigo ao vivo, aqui a Neuza da Água Bonita, bairro bacana, viu? Água Bonita é um bairro bacana. Olha só, deu entrada há 1 ano, quer saber até quanto tempo ela pode, demorar. Ela tem 63 anos, 15 anos de contribuição. Ela deu entrada há 1 ano. Quanto tempo demora, a média, quer saber, para sair a aposentadoria? Neto, quando falamos em prazo, temos que tomar um certo cuidado, porque cada caso é um caso. O que eu posso dizer é o seguinte, os processos nossos costumam caminhar rápido. Existem exceções, pessoas que acabam esperando 6 meses, 8 meses, porque a pessoa trabalhou como empregada doméstica e não houve recolhimento. Nesses casos, costuma-se demorar alguns meses, mas o normal não é demorar mais do que 15, 20 dias. Esse é um prazo normal. Então, em 15, 20 dias, se a pessoa tem esses 15 anos comprovados na sua carteira profissional, comprovados através de contribuições via carnê, ela vai conseguir se aposentar sem nenhum problema, num prazo máximo de 15 a 20 dias. Então, esse 1 ano que ela diz que está esperando, precisamos verificar o motivo pelo qual se dá 1 ano. Se o processo é judicial, aí muda-se a situação. Um processo judicial costuma demorar muito mais do que 1 ano. Nós, a Concede, não trabalha com processo judicial, só trabalhamos com processos administrativos. O que isso quer dizer? Eu peço a sua aposentadoria diretamente no INSS, na melhor agência, na agência que vai conceder o seu benefício o mais rápido, porque não basta o senhor e a senhora se aposentar, mas a senhora tem que se aposentar o mais rápido possível. Tá aí respondendo as perguntas aqui ao vivo conosco, Matheus Heller. Você também pode participar, 2534-1234, uma aula sobre aposentadoria. Todas as dúvidas você tira aqui ao vivo no programa Piracicaba agora. Matheus está de volta conosco aqui, respondendo e ajudando a população de Piracicaba e região. Muitas perguntas. Giovana do Jupiá agora aqui. Matheus, quem está recebendo o seguro-desemprego
pode contribuir para o INSS? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Giovana, muito boa noite, Jupiá. Cumprimento a todas as pessoas que moram no Jupiá. Eu conheço muitas pessoas do Jupiá. Na verdade, eu cresci no bairro Jupiá, a partir dos 15 anos até os 20 anos. Você ali. Cresceu no Jupiá? Eu cresci no bairro Jupiá, dos 15 aos 20 anos, tive muitos amigos ali. É importante a pergunta da Giovana. A pessoa que recebe o seguro-desemprego, ela pode pagar o INSS? Por que é importante essa pergunta, Neto? Porque a pessoa que recebe o seguro-desemprego e não paga o INSS, se ela receber esse benefício por 5 meses, esse tempo não irá ser computado para fins de aposentadoria. Então, ela pode pagar o INSS? Pode sim pagar o INSS, desde que, olha a informação correta, seja como facultativa no Código 1406. Ela pode sim pagar o INSS. Se ela pagar como contribuinte individual, como autônoma, não pode. Mas se ela pagar como facultativa, ela vai receber o seguro-desemprego e também esse tempo de recebimento e de pagamento, melhor dizendo, do INSS vai ser computado para fins de aposentadoria. Ao vivo conosco aqui, Matheus Zeller, da Concede, assessoria previdenciária, que faz sua pergunta? Claro que sim, pode ligar agora, 2534-1234, o Matheus vai responder ao vivo aqui no programa Piracicaba Agora. Se você estiver assistindo a reprise, né, tanto aqui na Ativa TV Beira Rio, por volta das 23 horas, ou você está assistindo pelo canal 5 Piracicaba TV, meia-noite, às 6 horas da manhã, às 14 horas, né, ou às 16 horas, você pode ligar direto para a equipe do Matheus. O telefone vai estar na tela para você ligar direto lá, ó, 3422-0018. Você que está assistindo o programa de fora, né, ali, Saltinho, alô Santa Bárbara, você pode também ligar, tirando suas dúvidas, 3422-0018, marque aí com ele, marque com a equipe dele uma visita até o escritório que fica aqui em Piracicaba, na Governador, para você dar entrada na sua aposentadoria da maneira correta. Aliás, não vai deixar para o governo o que você tem como direito, não é verdade? Você que trabalhou tanto, labutou tanto, não pode deixar para o governo aí se você tem direito. Por isso, tem que calcular certinho o que você tem para receber. O telefone não para de tocar. Quem ligou para nós também aqui foi a Luzia, Vila Independência. Eu acho importante, né, um quadro como esse que vai tirando algumas dúvidas e algumas situações também que acaba sendo parecida com outras situações. Olha o caso dela, ó. Em julho sofreu um AVC, é isso? O filho sofreu um AVC faz 6 meses, já contribuiu 27 anos, está com 55 de idade, está com um lado sem movimento, né? Com dificuldade na fala também, e agora que está voltando a falar. Quer saber, Matheus, se ele já pode entrar no processo de aposentadoria? Sim. Luzia, muito boa noite. Neto, é um caso muito delicado porque é um filho novo ainda que sofreu um AVC. E essa pessoa já pagou por 27 anos o INSS. Ela pode entrar com o processo de aposentadoria? Ela não pode, ela deve entrar com o processo de aposentadoria. Estamos falando de uma pessoa que foi acometida por um AVC, que está com paralisia parcial do corpo, que está com dificuldade de fala. Essa pessoa deve, Neto, requerer o benefício de auxílio-doença e a perícia médica do INSS, então, verificando que ele não possui condições de trabalhar, verificando que ele não tem mais capacidade laborativa, irá aposentá-lo por invalidez. Então, essa pessoa requeira o auxílio-doença e o próprio INSS irá conceder esse benefício e após um tempo, então, ele irá se aposentar por invalidez. Importante, o filho da Luzia tem 27 anos pagos, mas para se aposentar por invalidez não precisa ter 27 anos pagos. A pessoa pagou 1 ano, 2 anos e ficou inválida, já tem direito a se aposentar. Como é que funciona, Matheus, a questão aí do médico, né, que vai fazer a perícia? A pessoa tem que ir até o INSS ou tem um médico que visita também a casa? No caso desse nosso amigo aí, como é que faz? Ele tem dificuldade na fala, deve estar com dificuldade no andar, o perito vai até a casa? Sim. Neto, o comum é que a pessoa se dirija até o INSS para fazer a perícia, mas muitas vezes a pessoa não tem condições de ir até o INSS, porque está acamada, porque é cadeirante e não tem como ir até o INSS. Nesses casos, o INSS tem por função, o INSS tem por dever enviar o perito até a casa do segurado, para que então o perito avalie
se ela tem condições ou não de trabalhar e conceda o benefício. Conceda o auxílio-doença ou conceda a aposentadoria por invalidez. Então é importante. A pessoa que não tem condições de ir até o INSS, pede para alguém ir até lá e solicitar que a perícia médica vá até a casa desse segurado, até a casa desse trabalhador, para que lá seja feita a perícia. Esse é um dever do INSS e um direito do segurado e da segurada. Estamos ao vivo aqui, Matheus Hélio, no programa Piracicaba, agora tirando suas dúvidas. Concede assistência previdenciária, né? Toda a equipe da Concede está preparada para calcular, para ajudar o trabalhador a se aposentar. O momento da aposentadoria é um momento delicado. A gente nunca pensa, trabalha a vida inteira, tem as leis trabalhistas, procura um bom emprego, labuta dia a dia. Quando chega o momento de se aposentar, é uma vez só que a gente se aposenta. Então, qual a experiência que nós temos? Nenhuma. Por isso, procurar alguém que trabalhe com isso, que tenha credibilidade para calcular, para ajudar a se aposentar, é essencial. Mais perguntas chegando aí, não para, viu? Sua participação aqui é incrível, porque ó, tem pergunta aqui, não para o telefone lá também, as pessoas estão participando, tirando suas dúvidas. Vamos lá. Luzinete, da Pauliceia também. O esposo é aposentado por invalidez, quer saber se esse ano será pago em 2 parcelas e se até o final de setembro vai receber a primeira parcela. Você vai receber até setembro a primeira parcela. Perfeito. Recebe. Como nós comentávamos no início da entrevista, havia essa previsão de ser dividido em 3 parcelas do 13º, mas isso caiu por terra, então a pessoa receberá sim já, logo agora, no final de setembro, em outubro, as parcelas do 13º. O Neto comentava aqui sobre aposentadoria, que a aposentadoria é uma vez só. E é importante que a pessoa, no momento de se aposentar, tenha uma orientação do que deve aposentar, de qual benefício escolher, da melhor aposentadoria que possa requerer. Eu peguei um caso esses dias que eu mesmo analisei. Essa pessoa se aposentou em 93, com cerca de R$ 1.600. Mas, se ela tivesse optado por uma outra fórmula de benefício, que ela tem direito, ela se aposentaria com mais de R$ 4.000. Então, isso são fatos reais que nós temos no escritório. Então, não é importante somente que se aposente. Santo Agostinho já dizia, não basta fazer uma coisa, mas tem que fazê-la bem feita. Então, não basta aposentar, porque o Neto mesmo disse, é uma aposentadoria e é para o resto da vida. Então, é importante que a pessoa receba uma orientação de qual o melhor benefício. Nós recebemos pessoas no escritório que têm direito a se aposentar com benefício de um salário mínimo e meio, mas que também, se estudarmos um pouco mais o caso, ela tem direito a se aposentar com o dobro, ou até muito mais que o dobro do que ela se aposentaria. Então, é importante que essa pessoa tenha uma orientação de um profissional. Estamos ao vivo aqui, o Matheus Hélio é ao vivo conosco, telefone não para, 2534-1234, Alexandre Vila Prudente, a mãe dele trabalhou na roça, isso é muito importante, o programa Piracicaba agora, né, ele tem uma audiência muito grande, né, no espaço aí físico da cidade de Piracicaba, que é o nosso espaço rural. Então, você que está assistindo também aí, né, da área rural, presta atenção no momento de você tirar suas dúvidas e tem direito. Você que trabalhou no campo tem direito a receber aposentadoria, sim. Olha o caso aqui, então, da mãe do Alexandre, da Vila Prudente. A mãe dele trabalhou na roça quando era criança, aproximadamente 10 anos. Quando adulta, trabalhou como doméstica, sem registro, está com câncer, quer saber se esse caso tem algum benefício à doença. Contribuiu por 2 anos. Neto, ela é um caso que ela tem um tempo de rural e as pessoas que são trabalhadoras rurais, elas se encaixam numa lei específica. Eu disse que para se aposentar por idade, o trabalhador urbano, o homem, necessitará de 65 anos e a trabalhadora mulher urbana necessitará de 60 anos. Mas quando falamos daquele trabalhador rural, diminui, essa regra muda. O homem precisará de 60 e a mulher de 55 anos. A gente diminui a idade para se aposentar. O tempo de trabalho rural também varia, de 5 a 15 anos. Essa senhora tem 10 anos. Pode ser que ela já possa se aposentar como rural. Ela também disse que ela tem um tempo de empregada doméstica,
que ela não pagou o INSS. Esse tempo, infelizmente, não tem como mais levantar e nem ser computado pelo INSS. E, mais ainda, ela diz que é portadora hoje de uma doença que é o câncer. Se essa doença impossibilita ela de exercer as suas atividades, ela pode sim receber um benefício. Se ela não paga o INSS hoje, se ela paga o INSS, ela tem direito a receber o auxílio-doença, como eu já disse aqui, e até se aposentar por invalidez. Mas se a pessoa possui uma doença que não permita que ela trabalhe e ela não paga o INSS, ela tem direito a algum benefício? Pode ser que tenha direito sim ao chamado amparo social ao deficiente. É um benefício de um salário mínimo que precisa ser verificado, a renda da família, tudo isso a gente verifica no momento do atendimento. Mas pode ser que essa senhora então tenha direito a se aposentar ou rural, ou então conseguir um auxílio-doença, ou conseguir uma aposentadoria por invalidez, ou então conseguir um auxílio-acidente. É o que eu acabei de dizer. Nós pegamos um caso que uma pessoa pode ter direito a 4 benefícios. 4 benefícios. O que nós vamos verificar é o que possui maior renda, o que é mais vantajoso. Nesse tipo de cálculo, nesse tipo de olhar sobre a possibilidade, o trabalhador não tem. Então, por isso tem que procurar um profissional da área para olhar isso. Olha, se você se aposentar com esse benefício, vai ser maior para você, um benefício maior. Então, são essas dúvidas que são importantes serem esclarecidas, né, Matheus? Olha que interessante aqui. O José, ele deu entrada quando era na Benjamin, quando seu escritório era na Benjamin, mais ou menos uns 3 anos. Foi agendado para janeiro de 2016, está para sair. Ele quer saber por que demora tanto assim. Aquela explicação que você deu para nossa amiga também, né? Perfeito. Como nós dissemos no início da entrevista, eu tinha um escritório na Benjamin, não tenho mais, hoje esse escritório está na Governador, número 632, então, você telespectador, você meu trabalhador, minha trabalhadora que dedica uma vida toda a um serviço, você que levanta de manhã, eu não tenho mais escritório na rua Benjamin, hoje o meu escritório está localizado na rua Governador 632. Essa pessoa me procurou algum tempo atrás e ela não tinha direito, provavelmente, a se aposentar lá atrás. E esse direito deve ter surgido agora, em 2016, em janeiro. Então, provavelmente é porque lá atrás ela não tinha direito, mas agora, em 2016, então, ela possui o direito. E aonde me procurar? Na rua Benjamin? Não mais. Na rua Governador, número 632. Olha só que bacana, né? Falando nisso, o seu Ailton mandou, a família Café Real, mandou um abraço para você. O escritório fica bem em frente, né? Bem em frente. É uma referência também na Governador, mandou um abraço. Falei, ele vai estar no programa. Manda um abraço para ele, gosto muito. Você foi almoçar ali no Master Grill. Ele falou, ele veio aqui, encontrou com os amigos, ele admira muito você, viu? São amigos nossos. Mandou um abraço. Paulo Vila Rezende vai aposentar daqui a 6 meses, mais ou menos. Faz 12 anos que ele paga o plano de saúde. Quer saber se pode continuar pagando o valor que paga para a esposa, pois particular é muito mais caro. Ele quer saber, então, se compensa ficar pagando o valor que ele paga para a esposa, porque o particular é muito mais caro. Tá. Ele vai se aposentar daqui a 6 meses, então ele vai continuar trabalhando ou pagando o INSS e vai se aposentar, mas ela também pode se aposentar. Quanto o valor que pode ser pago depende. Existem casos, Neto, que a pessoa pagou por muito tempo salários altos e essa pessoa já está quase aposentando. Falta 1 ano, faltam 2 anos e essa pessoa não precisa mais pagar salários tão altos. Por quê? Porque na média do INSS, 20% dos menores salários o INSS despreza. Então a pessoa não precisa pagar a vida inteira salários altos. O INSS irá desprezar 20% de tudo que você pagou, que são os menores salários. Então, se compensa pagar mais ou se compensa pagar menos, tem que ser feito um cálculo. Aí é importante essa dúvida, inclusive do senhor, porque estamos enfrentando um momento de crise, um momento que o Brasil passa por crise. E se o senhor puder pagar menos sem ter prejuízo algum no valor do benefício, por que então não pagar menos?
Concede assessoria previdenciária, que fica na rua Governador Pedro de Toledo, 632, no centro de Piracicaba, com o Matheus Heller. Olha, tem o telefone do escritório? Isso, obrigado. Anota esse telefone do escritório, por favor. 3422-0018. Pode anotar, 3422-0018, da Concede assessoria previdenciária, com o Matheus Heller. Amanhã você vai ligar, marcando o horário, para poder agendar essa visita e tirar todas as suas dúvidas. Então anota esse telefone, você que está assistindo na reprise, né? Anota aí, pode anotar, você vai ligar amanhã já para conversar direto com a equipe do Matheus. A última pergunta, tem muito mais lá, né? A gente vai passar para o Matheus também. Essa aqui dá tempo de fazer ainda agora. Lúcio de Saltinho, trabalhei 5 anos em uma empresa, ela não recolheu o INSS nem o FGTS. Isso vai me prejudicar quando for me aposentar? Lúcio, boa noite. Boa noite ao pessoal de Saltinho também, da cidade da região. Importante falar sobre o caso do Lúcio, porque nós somos de Piracicaba, o escritório nosso fica na cidade de Piracicaba, na rua Governador 632, mas atendemos toda a região, Rio das Pedras, Capivari, Mombuca, toda a região a gente atende, inclusive Saltinho. Ele trabalhou, o Lúcio, numa empresa e a empresa não recolheu o INSS e também não recolheu o fundo de garantia. O Lúcio será prejudicado quando ele for se aposentar? De forma alguma. Por quê? Porque o seu patrão descontou dele as contribuições, tanto do INSS como também do fundo de garantia. Quem deveria ter feito esse pagamento era o empregador, era o patrão. Mas o patrão não repassou as contribuições e vai inclusive responder por crime. Isso se chama apropriação indébita, isso é crime penal. Mas o trabalhador não será em momento algum prejudicado. Ele trabalhou às 8 horas ou muito mais do que isso por dia. Quem não recolheu o INSS foi o empregador, foi o patrão. E por isso ele vai responder criminalmente. Mas o trabalhador de forma alguma. Quando ele for requerer a sua aposentadoria, ele vai sim se aposentar, independentemente se a empresa fez ou não recolhimento. Porque ele não pode jamais ser culpado por um ato ilegal que o seu patrão fez. Estamos ao vivo aqui, as duas últimas perguntas dessa vez, senão... Você quer água, né? Vou pegar água para você. Olha, você pode ligar também no escritório lá do Matheus, liga no escritório dele, anota o telefone, você marca um horário amanhã. Ana, traz água aqui, por gentileza. Olha aqui, disparou aqui, viu? Disparou o telefone e não para mais. As duas últimas, então, aqui é da Fabiana de Santa Rosa e da Raimunda Vila Cristina. Vamos para a Raimunda primeiro aqui, ó. Deu entrada com recurso de lavoura. Foi negado porque tinha pouco tempo de contribuição. Foi orientado por um advogado a pagar o carnê e paga mais ou menos há 3 anos. Consegue assistência social no salário mínimo. Ele do marido, né? Ela do marido. Quer saber se 5 anos ela consegue se aposentar. Se daqui a 5 anos ela vai conseguir se aposentar nessa situação. A Raimunda comentou que recebe da assistência social 2 benefícios. Isso. Ela e o marido. Provavelmente seja o benefício de amparo social ao idoso. Hoje nós não falamos sobre esse benefício, mas falaremos nas próximas entrevistas, nos próximos programas. As pessoas que tenham 65 anos de idade e que nunca pagaram INSS e que possuam renda baixa, podem receber esse benefício chamado amparo social ao idoso. A diferença é que ele não tem 13º. A pessoa recebe de janeiro a dezembro, todos os meses, mas sem 13º. Se ela, porventura, pagou o tempo mínimo necessário para se aposentar, como eu disse, o tempo varia de 5 a 15 anos. Algumas pessoas vão se aposentar com 5, algumas com 8 e algumas precisarão ter 15 anos. Aí precisamos analisar cada caso concreto. Se ela já pagou o tempo necessário para se aposentar, ela abre mão desse benefício assistencial, desse amparo idoso e começa a receber a aposentadoria, muitas vezes com um valor melhor e também com 13º. Ao vivo aqui no programa Piracicaba Agora, Concede assessoria previdenciária com Matheus Heller. Estamos ao vivo aqui. Matheus está de volta no programa Piracicaba Agora. Toda terça-feira ele estará ao vivo aqui, tirando suas dúvidas sobre aposentadoria. São muitas dúvidas e você vai poder participar ao vivo conosco, tá bom? A última pergunta agora, viu? A última pergunta, que ele tem compromisso também. A Fabiana do Santa Rosa. O marido deu entrada há 2 anos pelo sindicato da aposentadoria, pelo sindicato
aposentadoria, né? Por tempo de serviço. Contribuiu por essa insalubridade 35 anos. Quer saber se pode retirar o processo e dar entrada pelo particular. Sim. Fabiana, isso, né? Fabiana. Sim, quer saber se podem dar entrada aí através da Concede. Pode isso ou não? Pode. Neto, nós falamos com não centenas, mas milhares de trabalhadores que deram entradas em suas aposentadorias e esses benefícios não saíram. Não saíram porque o INSS negou ou porque no processo que foi montado a pessoa não apresentou toda a documentação necessária. Elas podem dar uma nova entrada? Claro que podem. E precisam cancelar o processo antigo? Não precisam cancelar o processo antigo. Então é importante, você trabalhador, você trabalhadora, que já deu entrada no benefício do INSS e ele foi negado e hoje esse processo está em andamento, seja na Justiça ou seja no INSS, deixa ele caminhar. Ele pode ser que demore e o que eu oriento, que nos procure, nós daremos uma nova entrada juntando todos os documentos necessários para que o seu benefício saia o mais rápido possível. Isso é o que nós fazemos e isso eu tenho não dezenas, mas eu tenho centenas de pessoas no meu escritório nessa situação. São pessoas que pediram a sua aposentadoria e que estão aguardando e me procuraram. E eu fiz a solicitação, a pessoa já está aposentada e ela espera sair daquele. Quando sair o benefício que ela pediu primeiro, se sair, ela escolhe com qual ela quer ficar. Se é com o que eu fiz ou se é com aquele benefício antigo. Então você, trabalhador, jamais perde o seu direito em dar uma nova entrada. Olha, uma situação também aqui tem que ser comentada, viu, Matheus? A Sara Brandão. Boa noite. Ela trabalhou numa empresa terceirizada, há uma outra empresa aqui de Piracicaba, numa empresa terceirizada, né? E ela apareceu um tumor e foi mandada embora. Isso poderia ter acontecido, Matheus? Não, jamais. Sara Brandão, boa noite. É isso que nos causa indignação. O Neto falava aqui, eu antes de entrar no ar, eu ouvia, vivemos num país de muitas injustiças. Vivemos num país em que direitos não são respeitados, em que pessoas que têm direito a benefícios têm os seus direitos negados, em que um aposentado que paga a vida inteira não tem direito a um reajuste real, porque o salário mínimo sempre aumenta mais do que as aposentadorias. Vivemos num país em que as pensões por morte não são mais para o resto da vida, pois recentemente foi mudada essa regra. Então, a Sara jamais poderia ter sido dispensada. Ela foi acometida por uma doença, por um tumor, por um câncer, e a pessoa lesionada, atenção trabalhador, você que possua qualquer tipo de doença, qualquer tipo de lesão, enquanto você não possuir capacidade laborativa, enquanto você não puder voltar a trabalhar, a empresa não pode mandar você embora. Mas e se eu nunca mais poder voltar a trabalhar? Então, o INSS deverá aposentá-la. O INSS deverá aposentá-lo e a empresa não pode mandar embora. Cabe contra essa empresa injusta, que não respeita o trabalhador, que não respeita os seus direitos, uma ação, sim, uma ação de indenização por ter dispensado essa funcionária, que eu tenho certeza, Neto, que dedicou anos da sua vida a ela. E no momento em que foi acometida por um tumor que ninguém quer e ninguém tem culpa disso, a empresa simplesmente dispensa o funcionário. Então, um ato injusto e deve sim essa trabalhadora procurar os seus direitos para que então seja ressarcida. Não tem como pagar, mas a empresa sendo lesionada financeiramente não fará mais isso com outros funcionários. Sem dúvida. Concede Assessoria Previdenciária, Matheus Heller, muito obrigado novamente, né? A gente já conversou antes disso, antes da sua apresentação aqui, a gente conversou sobre, né? É um prazer tê-lo novamente aqui no programa Piracicaba Agora. Você vê que a população, né, o estima, participa, faz as perguntas, isso é muito importante, que é uma contribuição direta aí, principalmente à população de Piracicaba. Neto, obrigado, é um prazer voltar a fazer o programa Piracicaba Agora. Estava com muitas saudades, sem dúvida alguma.
E poder falar com você, cidadão piracicabano, você trabalhador, é um grande prazer, porque ajudar as pessoas não existe preço que pague. Nós já ajudamos várias pessoas a se aposentarem, pessoas de 50, de 40, assim como pessoas de 80, 90 e até um de 102 anos a se aposentar. E não existe dom maior que Deus possa dar do que ajudar as pessoas. Então, no que eu posso ajudar as pessoas a conseguir esse benefício, que nós falamos de um benefício, Neto, que vai ajudar ela a viver. Literalmente, nós colocamos o pão na mesa das pessoas, na medida em que o trabalhador que não teria sua aposentadoria, não teria como comprar o seu pão de cada dia. E se ele se aposentar, ele vai ter. Literalmente, essas pessoas passam a ter mais vida, porque se ela não teria dinheiro para comprar os seus remédios, porque não era aposentada, após se aposentar, então, poderá comprar o seu remédio, ter mais vida. Mas não só vida, mas mais vida nos seus anos, mais qualidade de vida. O que depender de nós para que isso aconteça, será feito. Olha, eu quero dizer, tem mais 10 perguntas que chegaram pelo telefonema, está com a Maria, serão respondidas terça-feira que vem com o Matheus ao vivo aqui, tá bom? E se você ainda não prestou atenção, né, nós falamos aqui durante várias vezes, o escritório mudou, viu? A Concede está na Governador, está o endereço na Rua Governador, no centro de Piracicaba. O telefone é o 3422-0018, né? Um novo endereço ali. Novo endereço agora sendo divulgado o programa Piracicaba agora. Já faz o tempinho que vocês estão ali. Já faz quase 2 anos. 2 anos, então. Mas a população tem que saber e a gente está divulgando aqui para ir no lugar correto ali, para encontrar com a equipe do Matheus. Matheus, uma vez, muito obrigado, viu? Boa noite. Muito obrigado. Até semana que vem. Obrigado. Aguardando novamente aqui.